Você dormiu a noite inteira e mesmo assim acordou sentindo que não dormiu nada. Sabe aquela sensação de abrir os olhos de manhã e já estar exausto, como se o seu corpo não tivesse descansado nem um minuto sequer? O travesseiro ainda está morno, o quarto ainda está escuro, mas você já sente aquele peso nas pálpebras, aquela preguiça nos músculos, aquela cabeça pesada que parece ter passado a noite inteira trabalhando em vez de descansar. Se isso acontece com você, eu preciso que você fique comigo até o final deste vídeo, porque existe uma razão muito específica para que isso aconteça, e eu vou te mostrar como 9 plantas e frutas comuns podem transformar completamente a qualidade do seu sono, de forma natural, sem remédio, sem dependência e sem efeitos colaterais que te deixam ainda mais atordoado na manhã seguinte. Mas antes de começar, tem uma coisa que eu quero te dizer. Existe uma dessas 9 plantas que a maioria das pessoas completamente ignora, tratando como se fosse apenas uma erva de jardim sem importância. E essa planta específica tem um efeito no sistema nervoso que os cientistas levaram décadas para entender completamente. Eu vou guardar ela para o final, porque quando você souber o que ela faz, vai se arrepender de não ter plantado ela no seu quintal antes. Então, não saia daqui. Mas antes de chegarmos lá, preciso te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para responder honestamente. Quantas horas você dorme por noite? Não quantas horas você fica na cama, quantas horas você realmente dorme de forma profunda, reparadora, aquele tipo de sono que te faz acordar sentindo que o mundo faz sentido. Para a maioria das pessoas que vivem nas cidades hoje, essa resposta é assustadora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 2/3 da população adulta dos países desenvolvidos não dorme as horas mínimas recomendadas de sono por noite. 2/3. Isso significa que a maior parte das pessoas ao seu redor está funcionando em modo de privação de sono crônica. E a questão é, a privação de sono não é apenas cansaço. É muito mais séria do que isso. Pesquisas feitas nas últimas 2 décadas mostram que dormir mal de forma crônica está associado a um risco significativamente maior de desenvolver diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, obesidade, depressão, ansiedade e até comprometimento cognitivo de longo prazo. O seu sono não é um luxo, é a base de tudo. E aqui está algo que me impressiona profundamente. Durante milênios, os seres humanos usaram plantas para dormir melhor. Antes dos soníferos industriais, antes dos ansiolíticos modernos, antes de toda essa indústria farmacêutica construída ao redor do sono, as pessoas foram à natureza e funcionava. E, em muitos casos, funcionava melhor. Então, por que paramos de usar esse conhecimento? Por que esquecemos essas plantas? Porque alguém convenceu a gente de que um comprimido era mais eficiente do que o que a terra produz. Mas hoje, a ciência está revisitando esses remédios antigos e os resultados estão surpreendendo até os próprios pesquisadores. Vamos começar com a primeira planta, valeriana. Se você já ouviu falar em chá para dormir, provavelmente ouviu falar em valeriana, mas o que a maioria das pessoas não sabe é o que essa planta realmente faz lá dentro do seu corpo. A valeriana, cujo nome científico é Valeriana officinalis, é uma planta com flores brancas e cor-de-rosa que cresce em climas temperados, e ela tem sido usada como sedativo natural há mais de 2000 anos. Os antigos gregos e romanos já usavam raízes de valeriana para tratar insônia e ansiedade. Hipócrates, o pai da medicina ocidental, descreveu seus efeitos calmantes séculos antes de Cristo. Mas o que acontece quando você ingere valeriana? A raiz dessa planta contém compostos chamados valerêmicos, que interagem diretamente com os receptores de ácido gama-aminobutírico no seu cérebro, o famoso GABA. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Em linguagem simples, ele é o freio do seu cérebro. Ele reduz a atividade neuronal, promove relaxamento e sinaliza para o corpo que é hora de desacelerar. Vários medicamentos ansiolíticos e sedativos modernos funcionam basicamente amplificando a ação do GABA.
A valeriana faz algo parecido, só que de forma mais suave e sem criar dependência química. Estudos clínicos mostraram que pessoas que tomaram extrato de valeriana antes de dormir relataram adormecer mais rápido, acordar menos vezes durante a noite e sentir que a qualidade do sono havia melhorado. E um ponto muito importante: diferente dos benzodiazepínicos, que são remédios que também agem no GABA, mas criam tolerância e dependência, a valeriana não parece criar esse efeito de habituação. Você não precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. Como usar? A forma mais tradicional é o chá feito com a raiz seca. Você coloca uma colher de sopa de raiz de valeriana em 750 ml de água fervente, deixa em infusão por 10 a 15 minutos, coa e bebe cerca de 30 a 45 minutos antes de se deitar. O sabor é forte e um pouco terroso. Não é o chá mais agradável do mundo. Se você não gostar do sabor, cápsulas de extrato padronizado de valeriana também são amplamente disponíveis em farmácias e lojas de produtos naturais. A dosagem costuma ser entre 300 e 600 miligramas, mas isso varia. Sempre consulte um profissional de saúde antes de usar qualquer suplemento. E quanto ao cultivo? A valeriana é uma planta relativamente fácil de cultivar. Ela prefere solos úmidos, férteis e locais com sol pleno ou meia sombra. Cresce bem no Brasil, especialmente em regiões de clima mais ameno como o sul e o sudeste. Pode ser cultivada tanto em jardins como em vasos grandes. A parte utilizada é a raiz, que deve ser colhida a partir do segundo ano de crescimento. Um alerta importante: a valeriana pode potencializar o efeito de outros sedativos ou álcool. Não combine com medicamentos para ansiedade ou insônia sem orientação médica. E evite usar antes de dirigir ou operar máquinas, porque pode causar sonolência durante o dia se a dose for alta. Vamos para a segunda: passiflora, ou flor do maracujá. Você provavelmente já comeu maracujá na vida. Mas você sabia que as folhas e flores dessa planta têm propriedades calmantes que vão muito além do fruto em si? A passiflora incarnata é uma trepadeira nativa das Américas, que foi usada por povos indígenas norte-americanos como sedativo e ansiolítico muito antes da chegada dos europeus. Quando os colonizadores europeus chegaram ao continente, ficaram tão impressionados com os efeitos da planta que a levaram de volta para a Europa, onde rapidamente ganhou popularidade como remédio natural para o sono. O que a passiflora faz? Ela contém flavonoides, em especial um chamado crisina, que também interagem com os receptores de GABA no cérebro. Além disso, a planta parece reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. E isso é crucial para entender por que muitas pessoas têm dificuldade para dormir. O cortisol é um hormônio que deveria ter seus níveis mais altos pela manhã, para te acordar e te preparar para o dia, e mais baixos à noite, para te deixar relaxar. Mas em pessoas que vivem sob estresse crônico, o cortisol permanece elevado à noite, o cérebro fica em alerta, o corpo não consegue desligar, e o resultado é aquela sensação de deitar na cama, fechar os olhos e a cabeça continuar girando sem parar. A passiflora ajuda a interromper esse ciclo. Estudos clínicos com extrato de passiflora mostraram redução significativa na ansiedade antes de dormir e melhora na qualidade do sono em adultos. Uma pesquisa publicada em um periódico de fitoterapia comparou o efeito do chá de passiflora com um medicamento ansiolítico leve e encontrou resultados similares em termos de redução de ansiedade, com a vantagem de que a planta não causou os efeitos colaterais do medicamento. Como cultivar? A passiflora é uma trepadeira vigorosa que cresce muito bem no Brasil. Ela ama calor e sol pleno. Precisa de um suporte, como uma cerca ou um pergolado, porque sobe alto, dá flores lindas e depois os frutos que você conhece. Então você tem o benefício estético, o fruto para comer e as folhas e flores para fazer chá. Uma planta, 3 benefícios. Como usar para o sono? Você pode fazer chá com as folhas frescas ou secas, ou com as flores. Uma colher de sopa de folhas para uma xícara de água fervente. Deixar em infusão por 10 minutos. Coar e beber antes de dormir. O sabor
é suave e levemente adocicado. Alerta! A passiflora é contraindicada durante a gravidez, porque pode estimular contrações uterinas. Também pode potencializar sedativos. E em doses muito altas, pode causar tontura ou náusea. Agora, enquanto você está pensando nas primeiras duas plantas, quero te perguntar uma coisa. Você já tentou chás para dormir antes e não sentiu diferença? Se a resposta for sim, existe uma razão para isso e vou te explicar daqui a pouco, porque não é qualquer preparação que funciona. Há um detalhe no modo de preparo que a maioria das pessoas faz errado e que compromete completamente o efeito. Mas primeiro, vamos conhecer a terceira planta, melissa, também conhecida como erva cideira. Espera aí, porque se você acha que já sabe tudo sobre a erva cideira, provavelmente não sabe. Ela é uma das plantas mais populares do Brasil para acalmar, mas a maioria das pessoas a usa de forma errada, em doses insuficientes, ou a confunde com outras plantas. Existem várias plantas que as pessoas chamam de erva cidreira no Brasil, mas a que estamos falando agora é a Melissa officinalis, que é a cidreira verdadeira, com aquele cheiro delicioso de limão quando você amassa a folha entre os dedos. A melissa tem sido usada na medicina europeia desde a Idade Média. Ela era chamada de erva do coração porque os médicos medievais acreditavam que ela fortalecia o espírito e aliviava a melancolia. Hoje a ciência entende melhor por quê. A planta contém ácido rosmarínico e outros compostos que inibem a enzima responsável por degradar o GABA no cérebro. Em outras palavras, ela não produz mais GABA diretamente, mas impede que o GABA que você já tem seja destruído tão rapidamente. O resultado é um efeito calmante gradual e suave. Pesquisas mostraram que o extrato de melissa reduz a ansiedade, melhora o humor e aumenta a sensação de calma em adultos sob estresse. E o que é especialmente interessante, ela parece ser particularmente eficaz quando combinada com valeriana. As duas plantas juntas têm um efeito sinérgico, ou seja, juntas fazem mais do que cada uma faria sozinha. Vários estudos clínicos testaram essa combinação especificamente para insônia e encontraram resultados bastante encorajadores. Cultivo. A melissa é muito fácil de cultivar. Ela cresce em praticamente qualquer tipo de solo, em sol ou meia sombra, em vaso ou diretamente no chão. Cresce de forma vigorosa, às vezes até invasiva. Você planta uma vez e ela vai se espalhando. As folhas frescas têm o aroma mais intenso e as folhas secas mantêm boa parte das propriedades. Uso: chá das folhas frescas ou secas, de 15 a 30 minutos antes de dormir. Você também pode usar as folhas frescas em sachês, dentro do travesseiro ou próximo à cama, já que o aroma por si só tem um efeito calmante suave pelo sentido olfativo. Agora, você está acompanhando porque estamos aqui 3 caminhos completamente diferentes para melhorar o seu sono. E eu quero que você entenda algo importante. Essas plantas não funcionam como soníferos. Elas não te apagam. Elas trabalham gradualmente para regular o sistema nervoso, reduzir o cortisol, melhorar a qualidade do sono profundo. O resultado que você busca não é cair inconsciente no segundo que deitar. É acordar pela manhã sentindo que o seu corpo descansou de verdade. E por falar em descanso de verdade, vamos falar da quarta planta, a lavanda. Lavandula angustifolia. Você provavelmente associa a lavanda a perfume, sabonete, produtos de beleza. Mas por que será que a indústria usa tão amplamente o aroma de lavanda em produtos para dormir, travesseiros, difusores, itens de relaxamento? Porque funciona. Não é apenas marketing. Existe ciência sólida por trás disso. A lavanda age através de um caminho diferente das outras plantas que mencionei. Seu efeito principal é aromático. Os compostos voláteis do óleo essencial de lavanda, principalmente o linalol e o acetato de linalila, são absorvidos através do olfato e chegam ao sistema nervoso em minutos. Estudos com neuroimagem mostram que a inalação de óleo de lavanda reduz a atividade na amígdala cerebral, que é a região associada ao processamento do medo
e da ansiedade. Menos atividade na amígdala significa menos estado de alerta, menos ruminação mental, mais facilidade para relaxar. Pesquisas realizadas com pacientes de UTI, estudantes universitários em período de provas e idosos com distúrbios de sono mostraram que a exposição ao aroma de lavanda antes de dormir melhorou consistentemente a qualidade do sono. Reduziu a frequência de acordar durante a noite e diminuiu o tempo para adormecer. Um estudo particularmente interessante, realizado com estudantes de enfermagem que trabalhavam em turnos noturnos, descobriu que inalar lavanda durante o período de sono melhorou de forma significativa a qualidade do descanso, mesmo para pessoas que precisavam dormir durante o dia com toda a perturbação de luz e barulho que isso implica. Como usar? A forma mais fácil e acessível é um difusor de aromaterapia no quarto, com 5 a 10 gotas de óleo essencial de lavanda puro ligado entre 30 e 60 minutos antes de dormir. Você também pode colocar algumas gotas e um lenço próximo ao travesseiro, ou usar um spray de lavanda nas roupas de cama. O chá de flores de lavanda também é uma opção e tem efeito tanto aromático quanto oral. Em clima quente e úmido como o norte e nordeste, é mais difícil, mas possível em altitudes maiores. Vamos para a quinta, a camomila. A camomila, Matricaria chamomila, provavelmente o chá para dormir mais famoso do mundo. Todo mundo conhece. Muita gente toma e muita gente não sente efeito algum. Por quê? Porque fazem errado. E vou te dizer exatamente o que fazem errado daqui a pouco. Mas primeiro, o que a camomila realmente faz? A camomila contém um flavonoide, chamado apigenina, que se liga aos receptores de benzodiazepínicos no cérebro. Sim, os mesmos receptores onde agem remédios como o diazepam. Obviamente a intensidade é muito menor, mas o mecanismo é o mesmo. A apigenina produz um efeito sedativo suave, reduz a ansiedade e relaxa a musculatura. Além disso, a camomila tem propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar quando a dificuldade para dormir está relacionada a desconforto físico ou dor muscular. Estudos clínicos com extrato de camomila mostraram melhora na qualidade do sono em adultos idosos e em mulheres no período pós-parto. Uma pesquisa descobriu que idosos que tomaram extrato de camomila por 28 dias adormeceram mais rápido, acordaram menos durante a noite e relataram melhor qualidade de sono geral em comparação com o grupo que recebeu placebo. Mas aqui está o erro que quase todo mundo comete. A maioria das pessoas faz o chá de camomila de forma incorreta. Elas colocam as flores na água fervente e deixam por 2 ou 3 minutos. Isso é pouco. Os compostos ativos da camomila, especialmente a apigenina, precisam de mais tempo para ser extraídos. O ideal é fazer uma infusão tapada, ou seja, você cobre a xícara ou o bule enquanto a camomila infusa, por pelo menos 10 a 15 minutos. Por que tampar? Porque muitos dos compostos ativos são voláteis e evaporam com vapor se a xícara estiver aberta. Tampada, o vapor condensa e volta para o líquido. Simples, mas faz diferença real. A dose também importa. Para efeito terapêutico, você precisa de 1 a 2 colheres de sopa cheias de flores de camomila seca por xícara, não uma quantidade simbólica. Chás de saquinhos industriais geralmente têm uma quantidade muito pequena de planta para ter efeito real. Use flores a granel sempre que possível. Cultivo. A camomila é uma planta anual, ou seja, precisa ser replantada todo ano. Ela ama sol pleno e solo bem drenado. Cresce bem em vasos. A floração é linda e perfumada. Em regiões de clima ameno a frio, cresce muito bem. Em climas quentes, prefere períodos mais frescos do ano. Sexta planta. E aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque essa é uma das mais surpreendentes. Ashwagandha, Withania somnifera. O nome científico já diz tudo. Somnifera significa que induz ao sono. A ashwagandha é uma planta da medicina ayurvédica indiana usada há mais de 3.000 anos. Nos últimos 20 anos,
ela se tornou um dos adaptógenos mais estudados do mundo. O que é um adaptógeno? É uma planta que ajuda o corpo a se adaptar ao estresse, regulando a resposta do organismo a situações de pressão e sobrecarga. E aqui está a conexão direta com o sono. Em muitas pessoas, a insônia não é causada por falta de sono em si, mas por excesso de ativação do sistema nervoso simpático, aquele sistema que coloca o corpo em modo de luta ou fuga. O cortisol está alto, a adrenalina está alta, o coração está um pouco mais rápido que o normal, a mente está em alerta. O corpo não consegue entrar no modo de recuperação porque está convencido de que há uma ameaça. A ashwagandha age diretamente nesse sistema. Ela reduz os níveis de cortisol. Ela modula o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que é o sistema central de resposta ao estresse do corpo. E estudos mostram que isso tem um efeito direto e significativo na qualidade do sono. Uma pesquisa publicada em um periódico científico de sono testou o efeito do extrato de raiz de ashwagandha em adultos com insônia leve a moderada. Os participantes que receberam o extrato dormiram melhor, acordaram mais descansados e relataram melhora na qualidade de vida geral em comparação com o grupo de controle. E o efeito foi mais pronunciado em pessoas com níveis mais altos de estresse, o que faz sentido dado o mecanismo de ação da planta. A ashwagandha é geralmente consumida em cápsulas de extrato padronizado, porque a raiz tem um sabor bastante amargo e terroso que a maioria das pessoas acha difícil de tomar como chá. Ela também está disponível em pó, que pode ser misturado em leite morno, criando uma bebida chamada na tradição ayurvédica de ashwagandha latte. Você adiciona meia a uma colher de chá do pó em leite quente. Pode adicionar um pouco de mel e uma pitada de canela. É uma forma agradável de consumir antes de dormir. Cultivo. A ashwagandha é uma planta de regiões áridas e tropicais. Ela se adapta muito bem ao clima brasileiro, especialmente em regiões mais quentes e secas. Gosta de sol pleno e solo arenoso, bem drenado. Resiste bem à seca, mas não suporta encharcamento. Mas vou ser honesto com você aqui, porque respeito muito a sua saúde. A ashwagandha tem contraindicações importantes. Ela é contraindicada para grávidas, pois pode estimular contrações. Não deve ser usada por pessoas com doenças autoimunes sem orientação médica, porque pode estimular o sistema imune e pode interagir com medicamentos para tireoide, pressão arterial e imunossupressores. Se você usa algum desses medicamentos, converse com seu médico antes de usar ashwagandha. Sétima, a cereja ácida, também chamada de cereja azeda ou Montmorency. Agora, estamos saindo do mundo das ervas e entrando nas frutas, e eu quero te dizer uma coisa que provavelmente vai te surpreender. A cereja ácida, Prunus cerasus, é uma das fontes naturais mais ricas em melatonina conhecidas. Melatonina, aquele hormônio que todo mundo fala quando o assunto é sono. O hormônio que sinaliza para o corpo que está ficando escuro, que é hora de preparar para o sono. O mesmo que está nas cápsulas que as farmácias vendem como auxiliares do sono. E a cereja ácida tem melatonina em concentrações relevantes. Estudos mostraram que beber suco de cereja azeda 2 vezes ao dia aumentou os níveis de melatonina no sangue, aumentou o tempo total de sono e melhorou a eficiência do sono em adultos mais velhos, com insônia. Mas aqui vai algo que muita gente não sabe. A cereja ácida não é a mesma cereja doce que você encontra no mercado. A cereja azeda tem um sabor muito mais intenso e ácido, e é essa variedade específica que tem as concentrações mais altas de melatonina e de antioxidantes que contribuem para o seu efeito no sono. No Brasil, a cereja azeda fresca é difícil de encontrar fora de algumas regiões do sul. Mas o suco concentrado de cereja Montmorency é importado e disponível em lojas de produtos naturais e suplementos. A dose usada nos estudos foi geralmente de 240 ml de suco 2 vezes ao dia, uma porção pela manhã e uma cerca de 1 hora antes de dormir. E além da melatonina, a cereja ácida é rica em antocianinas, que são pigmentos antioxidantes com propriedades anti-inflamatórias. Há evidências crescentes de que a inflamação sistêmica crônica de baixo grau
pode afetar negativamente a qualidade do sono. Reduzir essa inflamação pode melhorar o descanso. 8ª, a banana. Você tem uma banana em casa agora? Provavelmente sim. E essa fruta comum, acessível, barata, que você talvez coma no café da manhã sem pensar duas vezes, tem uma combinação de nutrientes que é extraordinária para o sono. A banana é rica em triptofano, que é um aminoácido essencial precursor da serotonina, que por sua vez é precursora da melatonina, ou seja, o triptofano da banana entra no corpo, é convertido em serotonina, que depois é convertida em melatonina. É um caminho metabólico direto para a produção do hormônio do sono. Mas tem mais. A banana é rica em magnésio e potássio. O magnésio é um mineral que tem efeito relaxante muscular e nervoso. Ele regula os receptores de NMDA, que são receptores de glutamato associados à excitação neuronal, e ativa os receptores de GABA, aquele neurotransmissor inibitório que já mencionei várias vezes. Em outras palavras, o magnésio literalmente ajuda o cérebro a desacelerar. Deficiência de magnésio está associada a sono mais fragmentado, dificuldade para adormecer e síndrome das pernas inquietas, aquela sensação incômoda nas pernas que impede o sono. E estima-se que uma parcela significativa da população brasileira tem ingestão de magnésio abaixo do ideal. Como usar a banana para o sono? Como uma banana madura entre 30 e 60 minutos antes de dormir. A banana mais madura, com aquelas pintinhas escuras na casca, tem os açúcares mais simples e é digerida mais facilmente, além de ter índice glicêmico levemente diferente. Você também pode fazer um smoothie com uma banana, um copo de leite morno e uma colher de chá de mel, que é uma combinação popular em alguns países especificamente para induzir o sono. E cultivo. Olha, se você mora em praticamente qualquer parte do Brasil, você pode cultivar uma bananeira. São plantas que crescem em praticamente todo o território nacional, em jardins, quintais, em qualquer espaço com sol. 9ª planta. E essa é a que eu prometi guardar para o final. Você ainda está aqui, e eu vou cumprir o que prometi. A 9ª é a melissa. Não, pera. Já falei da melissa, a 9ª é o maracujá, mas não a passiflora incarnata que mencionei antes. Agora estou falando do maracujá azedo comum, passiflora edulis, que é o maracujá que você compra no mercado. E aqui está a parte que eu disse que te surpreenderia. A maioria das pessoas sabe que o maracujá tem propriedades calmantes, mas a maioria das pessoas joga fora exatamente a parte mais potente da planta. Você come a polpa do maracujá e joga fora a casca. Mas a casca do maracujá azedo, especialmente a parte branca interna, tem concentrações muito maiores dos compostos calmantes do que a polpa em si. A farinha da casca de maracujá, produzida a partir da parte branca desidratada e moída, tem sido estudada como ansiolítico natural e auxiliar do sono. Um estudo publicado em periódico de nutrição analisou os efeitos da farinha da casca de maracujá em pacientes com ansiedade e descobriu que o uso diário reduziu significativamente os scores de ansiedade em comparação com o grupo placebo. E ansiedade e sono são inseparáveis. Quando a ansiedade cai, o sono melhora. Quando a mente para de girar à noite, o corpo consegue entrar nos ciclos profundos de descanso. Como fazer? Você pega as cascas do maracujá, lava bem, retira a parte externa, colorida superficial, e usa a parte branca. Essa parte branca pode ser desidratada em forno baixo, a 150 graus, por aproximadamente 2 horas, até ficar completamente seca. Depois você processa no liquidificador ou processador até virar um pó. 1 a 2 colheres de sopa desse pó por dia, misturadas em sucos, iogurte e vitaminas, ou polvilhadas em frutas. Mas aqui está o que realmente me impressiona nessa história. Quantas cascas de maracujá você já jogou fora na sua vida? Quantas vezes você aproveitou a polpa que tem muito menos do composto ativo e descartou a casca que tem muito mais? É um exemplo perfeito de como às vezes o que jogamos fora tem mais valor do que o que guardamos. E agora,
Vou juntar tudo isso para você de forma prática. Vamos falar de como você pode começar hoje. Primeiro, identifique o seu tipo de problema com o sono. Você tem dificuldade para adormecer. O problema é a ansiedade, aquela mente que não para. Então as melhores opções para você são a passiflora, a melissa e a lavanda. São as plantas com maior efeito ansiolítico imediato. Você adormece, mas acorda no meio da noite ou muito cedo. Isso geralmente indica um desequilíbrio no cortisol ou problemas com os ciclos profundos de sono. Ashwagandha, valeriana e cereja azeda são as mais indicadas para esse perfil. Você dorme horas suficientes, mas acorda cansado, sentindo que não descansou? Isso pode indicar sono superficial, sem os ciclos profundos reparadores. Magnésio da banana, valeriana e camomila em dose adequada podem ajudar. Segundo, não espere resultado na primeira noite. Isso é crucial para não se frustrar. A maioria dessas plantas não funciona como um sonífero que derruba você imediatamente. Elas trabalham modulando o sistema nervoso ao longo do tempo. Para ver resultados consistentes, você precisa de consistência no uso, no mínimo 2 a 4 semanas de uso regular. Terceiro, a higiene do sono importa tanto quanto as plantas. Não adianta tomar o melhor chá do mundo se você está no celular até meia-noite com a tela brilhante na sua face. A luz azul dos eletrônicos suprime a produção de melatonina. O seu cérebro interpreta essa luz como luz do meio-dia e entende que não é hora de dormir. Desligue as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Deixe o quarto fresco, escuro e silencioso. Mantenha um horário regular de sono. Essas práticas, em conjunto com as plantas, fazem uma diferença que é múltiplas vezes maior do que qualquer uma das 2 abordagens isoladas. Quarto, considere uma combinação simples para começar. Uma das mais eficazes e estudadas é valeriana com melissa. Você pode encontrar os 2 em conjunto em produtos de farmácias ou fazer o chá combinado em casa. Outra combinação muito boa é camomila com lavanda, usando o chá internamente e o óleo essencial no difusor simultaneamente. Quinto, preste atenção no seu corpo. Cada organismo responde de forma diferente. O que funciona perfeitamente para uma pessoa pode não ter o mesmo efeito em outra. Experimente por pelo menos 2 semanas, observe as mudanças e ajuste. Agora eu preciso falar sobre cuidados e segurança. Porque eu me importo com a sua saúde e seria irresponsável meu vídeo terminar sem isso. Nenhuma dessas plantas substitui orientação médica. Se você tem insônia crônica grave, se você suspeita de apneia do sono, se você toma medicamentos regularmente, procure um médico. Essas plantas são auxiliares naturais para problemas de sono leve a moderado. Não são substitutos de tratamento para condições sérias. Grávidas e lactantes devem ser extremamente cautelosas. Passiflora, valeriana e ashwagandha, especial nessa fase. Consulte sempre um obstetra antes de usar qualquer planta medicinal durante a gravidez. Crianças. Doses e indicações de plantas medicinais para crianças são completamente diferentes das de adultos. Não aplique as informações deste vídeo em crianças sem orientação de um pediatra. Interações medicamentosas. Se você toma antidepressivos, ansiolíticos, anticoagulantes, medicamentos para tireoide ou imunossupressores, pesquise as interações de cada planta com seus medicamentos e consulte seu médico ou farmacêutico. Qualidade dos produtos. Nem todo chá de camomila que você encontra tem qualidade suficiente para ter efeito terapêutico. Na hora de comprar plantas medicinais a granel ou extratos, pesquise marcas com controle de qualidade, preferencialmente com análise de pureza e concentração de princípios ativos. Erva de má qualidade, contaminada ou armazenada incorretamente, perde suas propriedades e, em casos extremos, pode causar problemas. E agora, antes de finalizar, quero te fazer uma última pergunta para refletir. Quantos anos você passou dormindo mal? Quantas manhãs você acordou exausto, tomou café atrás de café, arrastou o dia e foi dormir pensando que amanhã seria diferente e não foi? O sono não é uma pausa da vida,
O sono é quando a sua vida se repara, é quando o cérebro processa as emoções do dia. É quando o sistema imune faz seu trabalho mais importante. É quando os músculos se recuperam. É quando a memória consolida o que você aprendeu. Cada noite de sono ruim é um custo real para o seu corpo, para a sua mente, para a sua saúde a longo prazo. E as ferramentas para dormir melhor, genuínas, naturais, acessíveis, muitas delas existindo literalmente ao alcance das suas mãos, às vezes, literalmente no seu jardim ou na sua cozinha. Estão aqui, disponíveis, esperando. A valeriana com seus séculos de história como sedativo natural. A passiflora que os povos originários das Américas já conheciam antes de qualquer farmácia. A melissa que os médicos medievais chamavam de erva do coração. A lavanda que a ciência moderna confirmou como moduladora da amígdala cerebral. A camomila que, feita da forma correta, em dose adequada e infusão tampada, tem um efeito real e documentado. A ashwagandha, com 3.000 anos de uso ayurvédico e pesquisa moderna, confirmando sua ação no cortisol. A cereja azeda, com sua melatonina natural. A banana simples e poderosa, com triptofano e magnésio. E o maracujá, aquela fruta que você provavelmente come toda semana e cuja casca você talvez nunca tenha usado. Você tem agora 9 caminhos para uma noite melhor. 9 plantas e frutas que a natureza produziu e que as culturas humanas ao redor do mundo descobriram, testaram e passaram de geração em geração por séculos e milênios. Escolha uma. Experimente com consistência. Observe o que acontece. E se este vídeo te ajudou, se algo aqui fez sentido para você, se você vai levantar daqui e fazer diferente hoje à noite, eu peço apenas uma coisa. Deixa um like. Simples assim. Esse like diz para o algoritmo que este conteúdo tem valor e faz com que mais pessoas que acordam cansadas toda manhã possam encontrar essas informações. Compartilha com aquela pessoa que você conhece que reclama de não dormir bem. Pode ser um amigo, um familiar, um colega de trabalho, porque a privação de sono é uma epidemia silenciosa e às vezes a diferença é simplesmente alguém que se importou o suficiente para mandar um vídeo. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente se encontra aqui para falar sobre como viver melhor usando o que a natureza tem a oferecer, sem complicação, sem jargão, sem você precisar ser especialista em botânica ou medicina natural para entender e aplicar. Eu te vejo na próxima, e que a sua próxima noite seja muito melhor do que a última.